Bom dia, gente. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que Deus possa realizar, conforme a vontade dEle, os desejos dos vossos corações. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela minha vida, pela tua vida, por nós estarmos contemplando mais um dia. Uma manhã de quarta-feira. Somos gratos. Espero que você também seja grato, como eu sou grato, e digo, vamos ser grato ao nosso Deus, por tudo que Ele tem nos proporcionado e tem nos dado. Enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor preparava para nós esse lindo dia. Porque enquanto nós dormíamos, Ele trabalhava e os anjos trabalhavam. Então, vamos ser gratos a Ele por esse dia. Em segundo lugar, quero perguntar se você é feliz, se você está feliz, como você está na presença do nosso Mestre, que é Jesus Cristo. Meus amados, quero lembrar a vocês que não se iluda com falsas profecias, nem com os falsos profetas, nem com muitos pregadores que existem por aí. São milhões de pregadores. Acharam um garimpo. Eles não são pregadores, eles são os garimpeiros da fé. Eu falo isso com propriedade e falo isso porque Deus, nosso Deus, é dono de toda a riqueza do mundo e de tudo que há no mundo pertence a Ele. Deus não precisa de seu dinheiro, nem do meu dinheiro, nem do dinheiro de ninguém. Então, os garimpeiros da fé e da inocência das pessoas. Hoje eu vi até um vídeo, que às vezes eu fico olhando, um camarada postou um vídeo, não sei quem é, não sei de onde veio, mas ele postou, ele tem um canal, Deus abençoe o canal dele, Deus abençoe ele, que ele prospere, mas que continue firme, avisando para o povo que Deus é o único, Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. E esse camarada pedindo, quase obrigando as pessoas a dar uma semente de R$100. Eu não sei que semente é essa. Uma semente de R$100, dizendo que não era para ele, era para a igreja. Era para a igreja. Quer dizer, para as 4 paredes, né? Que as paredes, elas agora precisam de dinheiro também. Porque como eles falam que as paredes é a igreja, as paredes precisam de dinheiro. Mas na minha Bíblia, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. E esse camarada pedindo e disse mais, tem uma parte que ele diz, quem quiser ir para o céu, quer dizer, através daqueles R$100, o povo vão dar e já está garantido o lugar no céu. Ei, mas só cai nessa ilusão as pessoas que não têm conhecimento. Porque o que eu fico estarrecido é como nós estamos no século da informação.
no século do desenvolvimento, né? A internet está aí. E para isso tem até o Google, né? Que criaram o Google faz tempo. Qualquer informação que você quiser, você procura no Google, mesmo que você não sabe ler. Mas ele vai te dizer. Como você acha que é difícil pegar a Bíblia porque é pesada, me desculpa a impressão, mas não tem tempo de pegar a Bíblia, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de estudar a Bíblia. Ei, Jesus doou-se para eu e você estar vivo hoje. Deus deu o seu Filho para eu e você estar vivo hoje. Por que nós não temos tempo de pegar a Bíblia e ler? E perguntar a esses pastores aonde, começa a questionar eles, pergunta a eles aonde está escrito que para ir para o céu tem que dar dinheiro, tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que estar dentro de quatro paredes. E na Bíblia não está escrito sobre religião nenhuma. Na Bíblia está escrito sobre o amor, amar uns aos outros. Assim como eu vos amei, disse Jesus. E no céu, só quem manda é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só vai entrar lá quem merecer. É que nem diz um colega meu, lá no Pernambuco, chamado Dedé, ele diz sempre, quando ele está bêbado ou drogado, seja como for, mas é meu amigo. Prego para ele, converso com ele, dou conselho a ele, mas ele não quer fazer o quê? Que Deus tenha piedade dele, da alma dele, é isso que eu falo, mas eu não deixo de falar com ele. Abraço ele no meio da rua, se achar ele sujo, rabugento, eu abraço, é meu amigo. E ele diz uma palavra muito séria. Ele diz, Walter, que ele tem a liberdade de me chamar de Walter. Walter, meu amigo, uma coisa eu vou te dizer de certeza. No céu só vai quem merece, na terra só vale quem tem. É verdade. Não pense você que porque você caiu nessa ilusão de dar semente de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, vai entrar no céu não, não é assim não. Ninguém é dono do céu, o dono do céu é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Meus amados, o que eu fico incrível é que nem eu sempre falo, nós vivemos no pleno século XXI, tempo da informática, tempo das pessoas entender mesmo, porque tudo está aí aberto, só se ilude quem quer. E ainda remanescente que prega o evangelho verdadeiro. Aqui está escrito assim, ó, capítulo 24 de Mateus, versículo 4, Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vai chegar ainda esse dia. Está perto, já tem lugar, país por aí, que tem alguém que até mandar furar a mão e os pés, manda fazer uma cirurgia. Para dizer que é o Cristo. Gente, pelo amor de Deus, abra os olhos. Se você tem falta de sabedoria, pede a Deus, para que Deus te dê sabedoria. Mas não deixe ser enganado. Jesus estava falando isso aqui, depois dele entrar no templo com os discípulos ficaram admirados com os pilares, com o templo. E Jesus, vendo que ele estava sendo enganado, porque a Deus ninguém engana, fizeram aqueles belíssimos templos, mas em vez de ser pregada a palavra de Deus, ele negociava. E hoje? Está do mesmo jeito, não tem mais a palavra de Deus, é negócio. Agora, antes de negociar, antes de começar a arrecadar o dinheiro, eles fazem uma lavagem cerebral, pegando o versículo da Bíblia e distorcendo a palavra de Deus. E o que usa mais é Malaquias.
sobre dízimos e oferta. Os dízimos e ofertas, gente, era dado ao povo de Levi. Na época, eu não sou muito estudioso, não sou famoso, não sou aquele homem pregadorzão, mas eu falo a verdade. Se for observar, os dízimos e ofertas era dado ao povo de Levi, da tribo de Levi, porque eles sim não tinham nada de herança, não tinha nada. O que eles tinham era só a sabedoria de Deus para pregar, para cuidar da arca, para cuidar, ter o cuidado. Então, gente, pelo amor de Deus, tira a venda dos olhos, a cera dos ouvidos, escuta, ouve a palavra de Deus. Jesus aqui, quando ele viu os discípulos mostrando ali tudo isso e tal, aí no capítulo, no versículo 4, Jesus vai e diz para eles: acautelai-vos que ninguém vos engane, com beleza, com sabedoria humana, com palavras bonitas. Não. Cuidado, gente. Gente, pelo amor de Deus, abra a mente, abra os olhos. Tudo que está acontecendo no mundo, você vai ver aqui também no capítulo 24. Fala sobre fome, sede, peste, guerra, terremoto, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. Está escrito, gente. Não tem mais essa de estar passando manteiga em pão, dizendo que é queijo de manteiga. Não, é manteiga. Não tem essa, gente, de vender camarão por tilápia, que todo mundo conhece. Hoje o evangelho está corrompido. Nós estamos vivendo a era mais pior do mundo, falando-se no povo evangélico. É um povo que se corrompe a segundo. Gente, a salvação é algo muito sério, não é para se brincar com salvação. Essas pessoas não estão no plano de Deus. E é todos eles, gente, todos eles. Alguns você encontra nos planos de Deus e são chamados de louco. Como um moço que anda por aí pregando o evangelho, um moreno, que eu não sei nem como é o nome dele direito. E outros são valentes. São homens valentes que não tem nada, não importa se perder a vida. Mas para muitos, Deus só abençoa se estiver enricando, se tiver riqueza no meio. Ei, Deus não está nem aí para teu ouro ou tua prata, sabe por quê? Porque Ele é dono de tudo. Um dia tu vai morrer e vai deixar tudo. Teus filhos vão morrer, teus netos vão morrer, teus sobrinhos. E vai permanecer do mesmo jeito o ouro. Ele pode estar transformado num relógio, numa pulseira, num brinco, num lápis, não quer que seja, mas é ouro. E vai permanecer sendo ouro. E tu que dizia que era dono dele, não vai ser dono mais. Vem outro e pega. É a mesma coisa de terra. Briga por terra. Terra vai permanecer sendo terra até o fim dos tempos. Ou até Jesus, Deus transformar tudo. Que aí está na vontade dele, ele vai fazer o que ele quer, o que ele quer. Que ninguém decifra Deus. Ninguém entende Deus, ninguém decifra Deus. Deus é indecifrável. Ninguém decifra, ninguém entende Ele. Então, meus amados, eu fico preocupado com isso. Pessoas estão vendendo lugar no céu. É porque se o camarada diz, se quiser entrar no céu, tem que dar, vendendo ingresso para entrar no céu, gente, pelo amor de Deus. Onde tá? Agora eu fico pensando, será que não tinha jeito das autoridades fazer uma investigação
sei lá, alguma coisa para. Mas eu não culpo, eu também volto atrás que eu não culpo eles. Eu culpo as pessoas que não têm entendimento e que se deixam levar. Em João capítulo 10, está escrito, eu gosto de ler essas coisas, mesmo que o povo diga que eu fico batendo na mesma tecla, mas de que adianta eu falar de coisas mais aprofundadas se você não está entendendo o básico? Que a aprofundação é essa, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não adianta você querer comprar lugar no céu, não vai ter. E aqui no João capítulo 10 diz assim, ó, na verdade eu vos digo, que aquele que não entrar pela porta, no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. É ladrão e salteador, gente. Pelo amor de Deus, gente. Ó, eu quero dizer para você, não se deixe enganar por ninguém. Não seja enganado. Ninguém vai poder te salvar. Nenhuma dessas religiões vai te garantir a salvação. Quem garante a tua salvação é Jesus. Através, sabe de quê? Da graça. E outro que eu quero dizer para vocês. Nós não estamos nesse tempo que era ferro e fogo. Não, nós estamos no tempo pior. Sabe por quê? Porque hoje, antigamente você era obrigado. Hoje não, Deus te deu o livre-arbítrio, aí está pior. Porque o cara faz o que quer da vida. Pensando que está bem, mas não está nada bem, está se afundando cada vez mais. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aquele tempo de lei, de estar entre quatro paredes, essas coisas, isso aí nunca foi pregada por Jesus. Sabe qual era a pregação de Jesus? É o amor. Jesus fala sobre o amor. Deus não fala sobre essas coisas de dízimos e oferta. Jesus fala sobre amor. Jesus veio para demonstrar e para nos dar a certeza de salvação através de Cristo Jesus. Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nós temos que estar de olhos abertos, não podemos deixar passar essas coisas. E aqui está escrito, João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecerei a meu Pai. E já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Por que ele diz isso? Porque ele ali estava representando Deus. Ele veio representando Deus, porque na verdade era Deus. Você for examinar as Escrituras, você vai encontrar Jesus aqui dizendo, na verdade, vos digo que o que eu faço, na verdade, vos digo, aquele que entrar, que crê em mim, também fará as obras que eu faço,
e as fará maior do que estas, porque eu vou para meu Pai. Quer dizer, Jesus fazia o quê? Jesus curava cego, paralítico, aleijado, todo mal Jesus curava. E ele diz que aquele que crê nele também fará as obras que ele faz. E hoje não está acontecendo por quê? Porque nós nos corrompemos. Eu não digo você, nem é nós. Nós nos corrompemos. Nós nos corrompemos todo dia, com atitude, com pensamento. Então vamos reconhecer que erramos, somos errantes na terra. Somos errantes. Erramos todos os dias, toda hora. Mas não vamos deixar ser enganado por ninguém. Jesus diz: acautelais que ninguém vos engane. Ninguém pode vender lugar no céu. Porque o céu ele é tomado à força através de oração, de jejum e vida no altar. Jesus aqui no versículo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tirei e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Quer dizer, se você é um homem limpo, você não deixa ser enganado nem ser corrompido por ninguém. Amém? Aqui eu encerro para não ficar longo o vídeo, mas eu quero dizer para vocês: se deixe enganar quem quer ser enganado. Se ilude quem quer ser iludido. Até quem não sabe ler. Sabe que para entrar no céu tem que ser justo. No capítulo 24 de Mateus vai ter no capítulo de Mateus vai ter uma passagem, não sei se é no 25, acho que é no 25, que fala sobre 10 virgens, que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. E ambos, para não aumentar, não demorar mais, ambos esperavam o noivo. E tardando o noivo, elas tosquenejaram, dormiram. E quando foi à meia-noite, veio o noivo. E um larido dizia: aí vem o noivo, sai ao encontro dele. E as 5 loucas foram ao encontro, mas não levaram azeite consigo. Diz aqui: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, o reino dos céus será comparado a 10 virgens. Aí fala que aqui 5 delas eram prudentes e 5 loucas, no versículo 2. Então as prudentes foram dormir, mas guardaram as suas lâmpadas cheias de azeite, abastecida. Antes de você dormir, você tem que se abastecer de quê? Da palavra de Deus. Se você não sabe orar nem ler, eu também não sei ler, não sei orar. Eu estou aprendendo ainda com o Senhor. Eu me converti com 17 anos, mas estou aprendendo ainda a servir a Deus. E cada vez mais eu vejo. Para encerrar o vídeo, eu quero dizer para você. Na Bíblia, não está escrito sobre ninguém estar no céu ou entrar no céu, porque a Bíblia fala que só vai entrar no céu no dia da ressurreição.
no dia que Jesus vinha raiar nas nuvens e ter a ressurreição, naquele dia sim, os que fizeram o caminho vão entrar no céu, mas aqueles que não souberam vão ficar de fora, como nos dias de Noé. Aqui está escrito assim, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos que andam dizendo que são da parte de Jesus vão entrar no céu. Sabe por quê? Eu vou dizer para você agora, se você não sabe. Porque muitos confundem crer e obedecer. A crença tem uma diferença do obediente. Crer e obedecer é dois algo diferente. Tem pessoas que dizem, você chega para pregar o evangelho ou para entregar uma literatura e diz, não, eu já creio em Deus. Não, eu já creio em Deus. Não, eu já sirvo a Deus. De que forma você serve? Você serve a Deus ou aos garimpeiros da fé, os barões da fé? Os barões da fé estão aí, rico e riquíssimo. Até lugar no céu estão vendendo agora. Estão fazendo igual Babilônias, estautas, 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 estautas. Em Romanos, a partir do capítulo 3 de Romanos, começa a falar sobre estátua. Lá naquela Bíblia grande que fica nas igrejas católicas, tem Romanos também, que eu já li uma vez, que eu já trabalhei para eles na obra. E eu li. Fala sobre estátua. E não farás para ti imagem de escultura, nem do que há na terra, nem do que há no céu. E agora estão fazendo estátua de fulano, estátua de cicrano. Eles fizeram umas estátuas, né? O Belém fez umas estátuas dos pioneiros que entraram no Brasil com o Evangelho e começaram por Belém do Pará. Eu posso ser analfabeto, mas não sou besta. Eles entraram por Belém do Pará. O nome dos personagens era Daniel Berg e Gunavini, os dois irmãos que vieram. De lá, vieram, abriram um trabalho no Rio de Janeiro, em Madureira. Então, de Madureira, decidiram os dois, um vir para São Paulo. Aí um chegou no Belenzinho e abriu. E o outro ficou em Madureira. A Assembleia de Deus é uma só, Madureira e Belenzinho. É tudo de uma criação só, como criou os dois. Depois foi que se separaram. Mas eles não pregavam religiosidade, eles pregavam Cristo. Abriram ali o templo para adorar a Deus. Aí transformaram o templo em milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de templos, e o povo transformaram em milhares e milhares e milhares de religião. Hoje, se for contar as religiões que tem no mundo, aí eu pergunto, e aonde Deus está? Vocês sabem onde Deus está? Tem gente que diz que vê anjo dentro da igreja, da igreja que eles chamam, né? Eu vou na linguagem deles. Tem gente que vê anjo nas igrejas, tem gente que vê briga maus anjos, tem gente que pega Deus, coloca na parede, você já viu pregador dizer isso, pega assim, Deus pega
eles ficam, faz o jeito assim, ó, pega no gogó assim e bota Deus na parede. Deus, você vai fazer e agora, porque eu estou pedindo. Eita, Deus do céu. Ô, bicho, usa mesmo dentro das congregações, o inimigo usa esses homens. Porque o cara prega dizendo que está vendo o anjo, dizendo que pega Deus pega Deus, põe Deus na parede, isso aí não é cristão. Isso é o anjo do mal, sendo usado em cima das congregações e o povo, aleluia, glória a Deus, ai meu Deus do céu. Faça isso não, gente. Ninguém vê Deus, ninguém vê anjo. Ninguém vê Deus, nem anjo. Cura, essas coisas assim, todas essas coisas acontecem através da sua fé e da misericórdia de Deus. Mas você não vê o anjo curando, você não vê Deus curando, não, é instantâneo. Ninguém vê, só sente. Pelo amor de Deus. Não deixe que ninguém te engane. Não seja enganado por ninguém. Aqui tá, ó. Aqui tá, ó. Ó, quem é que você deve crer, ó? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É Deus, meus amados. É Deus, não tem essa. Tudo foi Deus que criou, tudo foi Deus que gerou. Está aqui, ó, escrito no livro do Gênesis. Primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus o céu e a terra. Lá na frente é que vai começar a falar sobre o homem. Deus não divide a glória dele com homem nenhum. Mas agora estamos vivendo, vou terminar o vídeo dizendo, estamos vivendo uma era onde os que se diz cristãos são os piores cristãos do mundo que já existiu. Se você acha que Jesus foi crucificado e você ignorava, dizia que povo mau, estão fazendo pior do que crucificar. Estão fazendo pior do que crucificar. Sabe por que estão fazendo pior? Porque estão tirando Deus do caminho. Não. Tirando Deus. Estão tirando Deus. Na mente deles, né? Porque se você acreditar, Ele é Deus. Se você não acreditar, Ele é Deus. Se você quiser aceitar, Ele é Deus. Se você não quiser aceitar, Ele é Deus. Se Ele te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele é Deus. Sabe por quê? Porque Ele permanece sendo Deus. Desde o princípio e antes, tudo. Ele era Deus, Ele é Deus, Ele permanece sendo Deus. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu fico pensando, será que Deus não se arrependeu de ter nos feito? Porque nós somos pior do que as serpentes. O mundo, a nação, se deixou corromper. Poucos são os remanescentes que bate o martelo e diz, é Deus. É Deus, e é Deus, e é Deus. E é Deus, e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta, meu amado. Você pode ter raiva de mim, você pode ficar com raiva de mim, pode dizer que eu estou sendo duro, mas só existe um caminho,
que te leva à salvação. Esse caminho é Jesus Cristo. Não tem religião. Jesus ensinava a pregar o amor e a caridade. Amar uns aos outros. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Honrar, amar e adorar o Senhor teu Deus. E amar o próximo como a ti mesmo. Jesus disse, se vós fizerdes isso, já não chamarei mais de servo, mas sim de amigo. Mas para ser amigo de Jesus, nós temos que comer muito feijão com cuscuz. Para chegar lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é literalmente feijão com cuscuz, mas eu botei isso. Feijão com cuscuz. Chorar muito, se humilhar muito. E não só ficar na oração, entrar em ação. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse canal fala sobre libertação. Agora, libertação. É libertação. Se limpar mesmo. Como Jesus diz, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está escrito na palavra de Deus. Procura aí o que você acha. Ou como o povo gosta de facilidade, pede ao Google para ele mostrar, que ele mostra. Aqueles que escutam estas minhas palavras e as praticam, assemelham a lei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você vai encontrar isso em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Vou mostrar para não dizer, não, mas ficou só, ele só faz citar e não mostra nada. Eu vou mostrar aqui a vocês. Mateus, capítulo 7. Às vezes eu cito porque não deu para mim chegar lá. Porque eu sou analfabeto, viu, gente? Pelo amor de Deus, perdoa as minhas falhas. Diz aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, assemelho à lei, estas minhas palavras assemelham à lei, a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Mateus 7:24. Já mais em cima você vai ver Mateus 7:21, incluindo aquilo que eu estou falando a vocês. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. 21, 7:21. Aí 7:24 você vai ver. Jesus é o caminho, gente. Jesus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa do teu dinheiro. Sabe quem precisa do teu dinheiro? Eu vou te falar agora. Estava eu, domingo, no terminal João Dias. Eu enchi os olhos de lágrimas, fiquei com o coração triste, porque aqui estava a lanchonete e o lixeiro no cantinho da lanchonete, mesmo perto de onde fica aquele
aquele negócio de vidro, aquela estufa que ficava os lanches, que fica os lanches. Eu vou contar só isso para vocês. Vinha um moço enrolado num lençol, levantou a tampa do lixeiro e pegou, gente, ali uns farelinhos de pão, era bolo, não sei o que era, e começou comendo. Depois pegou, jogou aquele dentro, pegou outro, pegou um pedaço acho que alguém jogou ali, e ele comeu, depois pegou outro, e eu olhando, eu digo, Senhor, que lixo eu sou, porque não tenho condições de chegar ali onde está esse homem agora e dizer, moço, não coma não, isso não, eu vou pagar para você. Mas eu não tinha, gente. Não tinha. Você tem aí, joga no lixo, deixa se perder, deixa se estragar. Ainda reclama. Ah, mas ele é um cara jovem. Gente, cada um foi feito de uma forma. Tem pessoas que têm a natureza, aquela vontade de lutar, de brigar, de correr atrás. Mas já tem gente que não tem. Outros apanhou tanto da vida que se entregou. E não tem ninguém para dar a mão a ele. Daí tem pessoas que passam, criticam, são cebosos, tá ali tudo sujo, rabugento, dormindo daquele jeito e tal. Vá lá, gente, ajude ele. Você que tem, ajude. Precisa ser que ninguém veja, chega, compra o lanche, entrega para ele ou bota perto dele. Ah, mas se eu fizer isso, ele vai se fortalecer e vai voltar para a droga mais forte. E o que é que tem a ver, gente? Pelo amor de Deus. Tem uma esperança ali, que ele está vivo. Quanto vida é esperança. Vamos ajudar. Você fica enriquecendo esses pastores aí que não movem um dedo para nada. E tem pena, tem coração duro por faminto. Você que se diz cristão, você que se diz evangélico, você que se diz salvo. Pelo amor de Deus, gente, vamos deixar disso. Vamos ajudar o nosso semelhante. Aqui eu fico, gente, orando a Deus pela minha vida, pela tua vida, e agradecendo a Ele por Ele nos dar mais esse momento de reflexão. Reflite no que tu estás fazendo e o que tu faz. Outubro vai chegar um dia de uma grande decisão. Observa o que foi feito no governo que passou. Milhares de pessoas morreram. O cara abertamente falando, vocês mulheres, dizendo até que não estrupava aquela, porque ela era feia. Não, eu não vou nem entrar nesse detalhe, gente, porque me deixa angustiado em saber que ainda tem gente que dá apoio. Sobre a salvação dele eu não falo nada, porque aí é entre ele e Deus. Mas sobre as atitudes, não é de ser humano normal. Não é de ser humano. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, sua família, seus parentes, seus amigos. Nunca deixe ser enganado por ninguém. Por ninguém. Entenda. Não deixe ser enganado por ninguém. Palavras bonitas,
pregações bonitas, mas as ações não condiz com o que prega. Nem as palavras não condiz com o que vive. Falar é bom, mas obedecer é melhor ainda. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.